Olá, minha gente, boa noite, né? Agora a gente tá ao vivo de verdade. Sou Jamar Júnior, da Inclui PE, do Movimento Inclui PE. Sou organizador desse livro Agir de Inclusão, que você pode adquirir ele gratuitamente, só passando no WhatsApp para mim, no 992568792. E hoje a gente vai começar com Ana Cristina Chagas, psicóloga, estudiosa estudiosa da psicologia, muito estudiosa da psicologia também. Atende, ela é psicopedagoga não, psicoterapeuta, né? Hoje a Ciara, Carlinhos, tudo bom com vocês? Um prazer ter vocês aqui de novo. Simone, Ana, eu vou chamar Ana aqui na. Ana pediu, eu vou chamar, ela vai entrar aqui com a gente aqui nesse momento. Oi, amor. Oi, Marcelânia, meu amor. Entrando aqui também, vamos Olá, ver. Emma. Olá, você tá me vendo, Aninha? Eu não tô lhe vendo ainda. Tá, Agora agora tô. Com a sim. luz ajuda, né? A luz. E aí, Tudo deixa eu bem, lhe apresentar. Emma? Tudo bom, Aninha? Como é que tu estás? Tudo bem, tudo bem. Vai tudo caminhando bem. Me diga uma Mesmo coisa. diante, não é? Desse É, período tão delicado. nesse período a gente tem que se cuidar um pouquinho e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? É verdade. Mas me diga uma coisa, Aninha. Quem é você, Ana Cristina? Então, Além de minha Emma, amiga, né? é verdade, não é? Ana Cristina é a sua amiga, então, primeiramente. Mas eu Sim, quero dar boa noite aí o pessoal que está entrando, né? A da Jaciara. Seara, E aí tem outras pessoas aqui também. Marciliana, a Ciliana. Carlinhos. Então, boa noite, que nós possamos ter aí um diálogo bem legal, não é? Com todo mundo. E aí, nesse sentido, Iremar, Ana Cristina é essa pessoa aqui, Ó, não hum, é? Eu sou psicóloga de formação, eu sou psicóloga clínica e psicóloga social. Eu desenvolvo um trabalho na perspectiva social, na gestão pública, não é? Na Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, qual tenho o prazer, não é, de compartilhar com você trabalhamos o juntos. nosso momento de trabalho. E dentro dessa perspectiva social, né, já permeei aí por algumas temáticas, né, criança, adolescente, a temática da pessoa idosa, e agora um desafio que é a temática da mediação de conflito comunitária, né, que tem me enriquecido aí como pessoa, como profissional. E aí, para além disso, né, como um trabalho que aguça muito mais assim as minhas potencialidades, digamos assim, a nível profissional, é a perspectiva clínica, né? A qual eu sou apaixonada. Então eu faço atendimento psicoterapêutico, tenho meu espaço com uma amiga minha, né? E aí nós estamos disponível, né, sempre para poder fazer os acolhimentos. E agora, neste momento novo, né, também a perspectiva do atendimento online, né, Edemar? Que tem aí Ah, uma, ótimo. né, o atendimento Você faz o online. atendimento horário pelo WhatsApp, ou é por outro instrumento? Então, os instrumentos que pode também ser utilizado, né? Mas eu uso um aplicativo em específico, não é? Mas aí a gente vai trilhando essa possibilidade e esses recursos também. A gente tem uma hora nessa live, né? Que é um horário estabelecido pelo próprio Instagram, né? Aí eu te dou a sugestão de tu já deixar teu contato aqui, para que alguém quiser, geralmente a gente deixa 5 minutos antes da live acabar. Mas é bom, acho que ele está tentando logo para se alguém quiser
falar com você, tiver algum contato desse serviço pelo WhatsApp, ou pelos instrumentos, você pode deixar esse contato para a gente logo aqui? Perfeitamente. Inclusive, foi importante você trazer isso, porque nesse momento tão delicado que nós estamos vivenciando, não é? Todos nós. Eu, inclusive, divulguei na minha rede social que nós temos o atendimento psicoterapêutico, não é? De fato, e tem também o plantão psicológico. E aí eu Certo. disponibilizei, o meu contato em rede social também para aquelas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade de lidar, não é, com essas situações, e aí disponibilizado também um plantão psicológico gratuito nesse sentido. Mas tem a minha rede social, não é? Uma rede social nova, que é o @psi Ana Cristina Chagas. Quem desejar pode entrar em contato comigo no momento que desejar. Tem também o Facebook, que é psicóloga Ana Cristina Chagas, e o meu telefone de contato, 819-8697-9060. E aí fica à Ótimo. disposição. Eu indico, viu? Eu, por, Não entendi? é, eu indico, eu estou dizendo que eu indico você, para alguém quiser Sim, procurar obrigada. para algum atendimento. Você é Me sempre diz gentil. uma coisa. Tu falaste que tu trabalha com mediação do conflito na questão da prefeitura. Mas se você trazer isso para a nossa vida pessoal, viver o conflito, né, Aninha? Viver o Exatamente. conflito diário, o conflito pessoal. E logo nesse momento de pandemia, já que o homem é um ser social, e essa interação está sendo retirada, dá muita complicação para a pessoa, né? Exatamente, né? E aí, por isso que eu falei logo no início, né, que essa perspectiva da mediação de conflito comunitária tem enriquecido a minha prática, não é? Porque quando você se torna um mediador comunitário, quando você se permite vivenciar a mediação em vários outros aspectos, isso é levado para a sua própria vida, para o seu dia a dia. Deixa de ser uma prática apenas profissional e passa a ser uma prática do seu cotidiano. Porque a ideia, na verdade, é que dentro das nossas relações, nós possamos sempre olhar o outro também como um potencial de possibilidades. Ou seja, Perfeito. dentro de uma perspectiva de mediação, o importante não é quem perde ou quem ganha, é o que ambos vão ganhar diante daquele conflito. E compreender sempre o conflito dentro da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, das nossas relações interpessoais, como algo construtivo, diferente da definição de conflito que nós costumamos ver no dia a dia. Conflito é embate. Não deixa de ser um embate, mas pode ser, na verdade, compreendido de uma maneira construtiva, onde cada um possa ganhar e possa se potencializar a partir do momento que aquele conflito for instaurado ali dentro da nossa vivência e da nossa existência também. Nia, nesse momento de pandemia, eu digo a você que eu sofri muito no início, porque saía de casa de 8 horas da manhã, só chegava às vezes 8 horas da noite. Quer dizer que a minha vida era muito intensa. E quando eu tive que me isolar, né, eu sofri um pouquinho sobre isso. Isso deve estar acontecendo com muita gente, né? Sim, sim. O isolamento social, né, ele vem como um desafio para muitas pessoas, né? E aí eu costumo sempre refletir da seguinte forma, né? Anteriormente, antes da pandemia, digamos assim, nós gritávamos emocionalmente para que nós pudéssemos desacelerar. Está me ouvindo? Talvez assim. Porque a internet E não está muito agora o ouvindo. nosso desacelerar, ele ficou muito mais latente, né? Então, o que fazer com isso? Com esse desacelerar tão latente que muitas vezes o próprio isolamento traz para nós. E aí a ideia é que nós possamos, como eu venho sugerido para muitas pessoas,
é utilizar da nossa criatividade construtiva para poder vivenciar melhor, sabe, Iremar e os demais, desse momento. Imagino. Imagino, porque muitas vezes você descobre coisas que você não sabia que tinha, né? Nesse processo de Exatamente. isolamento, né? Exatamente. Explorar a nossa criatividade construtiva é justamente isso, não é? É compreender, é nos refazer a pergunta para nós mesmos sobre esse momento. Por quê? O que nós vemos é que é um momento muito ruim de se passar, é um momento de crise, é um momento muito delicado, né? E aí nos questionarmos sobre, tá, o que é que eu posso fazer, mesmo diante desse momento delicado? O que é de mais construtivo para mim mesmo e para as pessoas também que eu posso fazer, que pode, digamos assim, amenizar, não é, o nosso sofrimento, se houver para alguma pessoa, porque cada uma vai lidar de uma forma diferenciada, não é? O que é que eu posso fazer de diferente e que seja potente para mim mesmo, né, dentro desse período de isolamento ou durante esse período de isolamento. É porque deve gerar muita ansiedade isso também, né? Gerou, e não pode mentir não que gerou. Inclusive, as lives foi uma forma de eu poder continuar o trabalho que eu fazia nas ruas, e as lives hoje estão me ajudando a bater esse papo com as pessoas, né? Mesmo de longe, que a coisa que eu mais sei fazer na vida é conversar com as pessoas. Então, isso está me ajudando a projetar a live, a passar esse tempo que está tão ansioso, né? Exatamente. Cada um de nós, cada pessoa, né? Cada indivíduo, cada pessoa em si, é como eu estava falando, precisa encontrar os seus próprios recursos, se disponibilizar, primeiramente, não é? A encontrar os seus próprios recursos de criatividade construtiva para poder encarar esse momento. Não só a ansiedade, como tantas outras, vamos dizer assim, tem a ansiedade e tantas outras patologias que vêm associadas a este momento de isolamento também, que vem sendo, na verdade, identificada nas pessoas, né? A ansiedade ou a crise de ansiedade em si é uma das mais, digamos assim, gritantes nesse momento, porque também já era algo que nós já estávamos vivenciando. Então, agora, digamos que aflorou-se um pouco mais, né? Nós somos naturalmente pessoas ansiosas, porque a ansiedade, cabe ressaltar, que é um estado bom que nós podemos vivenciar. Ela é importante para a nossa vida. Nós temos que nos permitir, né, a vivenciar a ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, no nosso corpo, o nosso organismo e a nossa mente vem dizer para a gente que existe uma situação a qual nós podemos aprender a lidar com ela. Né? O que nós temos que estarmos atentos, que precisamos estar atentos, é quando essa ansiedade ela nos paralisa. E aí nos impossibilita de fazer as nossas coisas que nós fazíamos no cotidiano, né? Muitas vezes ela vem associada com tantos outros sintomas, outras sintomatologias, né? Sudorese, o coração muito acelerado, e aí a aceleração da fala e do pensamento, e nos colocando ali em situações um tanto constrangedoras. Para esses casos, aí sim, é necessário atentarmos um pouco mais, observarmos um pouco mais, para que nós possamos procurar ajuda em específico para saber lidar com este momento, né? Então, quer dizer que a Porque ansiedade pode ser um alerta, né, Aninha? É isso? É um alerta que você pode mudar alguma coisa na sua vida. A gente pode ler assim também? sim, digamos assim, que é um start para que nós possamos compreender, não é, como melhor lidar com todas essas questões, não é? E aí eu costumo dizer também que esse momento, para além de ser um momento delicado, não é? É um momento que está despertando em nós, ou digamos assim, na maioria da sociedade, apesar das nossas desigualdades sociais, né, que o Sim, que tem próprio que ser levado movimento em em conta. si, exatamente, Perfeito, né, o perfeito. próprio momento em si meio que coloca para a gente ali, clareia para nós, né, a situação de vulnerabilidade social que o nosso país vive, que o nosso estado vive,
que o nosso bairro vive, que a nossa comunidade vive, né? Mas eu não gostaria de atentar apenas para isso. O que eu gostaria de atentar é a possibilidade, né, que esse momento ele está nos trazendo de nos potencializarmos ainda mais, despertando. Vou falar por mim, mas despertando também em outras pessoas o espírito de cooperação, a Perfeito. empatia, o altruísmo e, acima de tudo, a compaixão, não é? Que é nobre, digamos assim, falarmos de compaixão em meio a um processo, uma vivência de pandemia, digamos assim. Mas talvez, Iremar, inclusive até resgatando um pouco do que nós estávamos falando sobre ansiedade, quando nós temos aqui a ansiedade, se ela não nos paralisa, como eu estava falando anteriormente, é uma ansiedade bacana que nós conseguimos conviver e é necessário para o nosso desenvolvimento emocional também, né? Se ela nos paralisa, nós precisamos então atentar e procurar outros recursos. Mas, mesmo diante desse momento de ansiedade, nós podemos então utilizar o que havíamos falado antes, a nossa criatividade construtiva, para podermos, se desejarmos, obviamente, nos lançarmos a essas outras especificidades, que é buscar uma rede de apoio, é interagir mais com outras pessoas dentro da especificidade daquilo que você pode, é procurar coisas que possam te potencializar também emocionalmente, né? Então, as pessoas que estão, digamos assim, compensando também o seu processo de ansiedade, fazendo algum tipo de trabalho, tem dado um retorno muito bacana, não é? Eu tenho ouvido algumas pessoas que trazem para mim que quando pensou ou quando identificou um nível de ansiedade muito alto e aí passou a interagir mais com outras pessoas, a oferecer um trabalho voluntário, a ajudar uma ONG, a se organizar com familiares ou com vizinhos para fazer uma doação, captar novos clientes, enfim, há uma multiplicidade de oportunidades e de possibilidades, mas o relato é que a ansiedade, ela de fato reduz. Ela de fato recua porque você está exatamente saindo do ócio, né? Colocando Exato. movimento na vida, né? E movimento que você nem sabia que podia fazer muitas vezes, né? Eu não entendi, perdão. Movimentos que você antigamente não podia nem fazer, não sabia que podia fazer. Não Exato, e podia você vai. que ajudar uma pessoa era boa, não sabia. Você acaba se reencontrando também, né? Se Exatamente. reconhecendo coisa que você não fazia antigamente, né? Exatamente. E aí é engraçado que eu ouvi uma frase semanas atrás que dizia o seguinte: choramos a dor do mundo porque encontramos no mundo um mundo de dor. E aí isso me tocou Perfeito. muito, né? Choramos a dor do mundo porque encontramos no mundo um mundo de dor. Ou seja, o que é que isso está dizendo para mim? Há um mundo de dor, um mundo qual eu estou inserido nele, né? E se eu não quero conviver com a dor, eu preciso, de uma forma criativa ou não, livrar-me desta dor, né? Então, quais as possibilidades que eu tenho dentro do meu dia a dia, né? Do meu cotidiano, para poder lidar melhor vamos chamar a dor este período, né? Para poder lidar melhor com este período, né? Porque há o isolamento social, há a quarentena, há o distanciamento social, né? Nós estamos aí aproximadamente com 28 mil casos, né? Então, assim, não é fácil. E aí a gente pensa também nas perdas, né? Perdas e lutos, não é? Que muitas pessoas também estão vivenciando. E a nossa Percas prática da compaixão. irreparáveis, né? Percas irreparáveis, né? Que a vida humana é irreparável. Sim, exatamente. Mas nos dando a possibilidade de ressignificar, né? Emocionalmente, ao Perfeito, menos. perfeito, perfeito. Agora, esse negócio de você ressignificar é interessante. Eu já passei por um processo de depressão há uns anos atrás, que aí eu fui pesquisar sobre isso e provou que as pessoas, quando te faz, que é quando começa a ajudar outras pessoas, como começa a jogar, conhecer outro mundo, a cada depressão acaba passando, acaba sendo diminuída, né?
pela atitude que você está fazendo. Na hora que você. Eu vi até casos de pessoas altamente depressivas que foram fazer sopão em igreja, foram ajudar as outras pessoas e começaram a trazer aquilo, e aquilo trouxe um novo significado para a pessoa, né? Isso, né? O Porque processo de ressignificação, né, ele é eu costumo dizer que ele é um processo subjetivo, mas também colaborativo, né? É um processo individual, porque a dor é nossa, né? Nós precisamos ressignificar essa dor, ressignificar algum outro tipo de problemática que nos causou dor, né? Que nos causaram dor. E aí, dentro desse sentido, né, a ideia, na verdade, de rede de apoio, ela é indispensável nesse processo de ressignificação, perfeito. né? E essa rede de apoio também está elencada, digamos assim, uma multiplicidade que vai de acordo com a escolha de cada sujeito, né? Daquilo que ele gosta mais, e ele precisa, na verdade, dessa rede de apoio também para poder se sentir mais fortalecido, né? Para poder, inclusive, escolher novas formas de viver, né? Novas possibilidades para a sua vida e sua trajetória. Eu gosto muito da sua leitura quando você diz que é uma. Porque na realidade pode ser uma grande oportunidade, né? Porque você pode estar enfrentando com a pandemia dores que você não sabia que tinha, né? Porque quando Exatamente. você vai para o isolamento, você vai estar num novo mundo e não saber que tem aquelas dores que precisam ser enfrentadas, né? Sim. Enfrentar as nossas dores, né? Muitas vezes é muito mais doloroso do que a própria dor, É né? verdade. Puta, É muito mais pura doloroso, verdade ainda. não é? Porque muitas vezes nós temos as nossas dores que estão adormecidas dentro de nós. E aí, a partir do momento que nós nos deparamos com a outra pessoa, que aí a gente começa a ter uma perspectiva de que, nossa, aquela pessoa também tem dor, aquela outra também tem dor. Então, o que é que eu posso fazer com a minha dor? Inclusive para ajudar as outras ou para ressignificar o meu próprio processo de dor. E tocar na É, dor, por vezes, é muito mais dolorido. E aí, por é, isso, a importância, não é? De falarmos da nossa dor. Muitas vezes há outros recursos, obviamente, mas aí, como psicóloga, eu preciso me colocar dentro dessa perspectiva de falarmos das nossas dores para aquelas pessoas que vai ter uma escuta ativa e qualificada para poder ouvir a tua dor. E depois, com perfeito. você, como um facilitador, não é? Construir um caminho melhor para que você possa ir ressignificando essa sua dor, não é? Porque imagina se eu falo, eu tenho a minha dor ali, digamos, adormecida, encontro uma pessoa que tem uma dor, uma outra dor que é a dor da outra pessoa, e começamos então a falar da nossa dor. Quando eu falo da minha dor, eu estou movimentando a minha dor dentro de mim emocionalmente. E aí eu preciso Perfeito. saber como condensá-la, como é que eu vou distribuir essa dor, né, ao ponto de ressignificá-la ou poder também ajudar a outra pessoa que está falando da sua dor a ressignificá-la também. Perfeito. E a gente tem nessa oportunidade, Ana, de trazer o papel do psicoterapeuta, né? Que muitas vezes não é muito reconhecido pela maioria da sociedade, que ainda é visto como uma forma de. Ah, eu não preciso de psicólogo, eu não sou perfil de psicólogo. Para gente quebrar esse estigma de que psicólogos seriam só para pessoas fracas, né? Pessoas que não sabem inventar as coisas, né? Agora, Exatamente. eu acho que é uma grande oportunidade, está sendo uma grande oportunidade para ele trazer esse profissional que é tão importante para o nosso dia a dia, né? Exatamente, não é? É tirarmos esse estereótipo, na verdade, eu costumo dizer assim. Eu já recebi muitas pessoas em consultório ou em outros lugares, né, qual tivemos a oportunidade de dialogar e tentarmos desmistificar, né, quebrar essa ideia, quebrar esse estereótipo de que só vai ao psicólogo, digamos assim, aquela pessoa que está ali com um sofrimento psíquico que já virou patológico, enfim, né? Não é.
Na verdade, o papel do psicólogo é fazer com que você possa também compreender as suas vulnerabilidades no teu dia a dia. Não, você não precisa, digamos assim, estar doente para poder procurar uma psicoterapia. Muito pelo contrário. O papel também da psicoterapia é um papel de prevenção, não é? Então, Perfeito, é isso que eu queria chegar. quando você se permite a um processo psicoterapêutico, significa que você está exercendo o seu autocuidado. E é o tema que nós estamos falando aqui, não é? Então, assim, Exatamente. se disponibilizar para a psicoterapia, né? Olhar para nós mesmos, para a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, isso é autocuidado. Então, procurar uma psicoterapia, não é? É um autocuidado. A gente está dizendo aqui para correr amanhã para o seu trabalho, mas você saber identificar que você está precisando de ajuda profissional. Porque o profissional sabe olhar você sem julgamento, né? Porque muitas vezes você vai conversar com um amigo, aquele amigo vai lhe julgar e talvez você saia pior do que você entrou, né? Exatamente, né? Por este motivo, a importância de procurar sempre um profissional que tenha uma qualificada, né? Uma escutativa, para poder compreender, não é? A demanda que nos chega em consultório, né? Você precisa também, como profissional, e aí eu toco num ponto bem importante, porque há alguns profissionais que eu estou vendo aí que entrou Ah, tá na nossa entrando, é. live, né? E é que é muito importante o próprio profissional também buscar o seu trabalho psicoterapêutico, não é? O Perfeito. próprio profissional precisa também do processo de psicoterapia, né, quando ele sentir a necessidade disso, para que ele também possa saber lidar, porque nós profissionais não estamos ali ilesos a passarmos por situações, nós somos também vulneráveis, não é? E aí assumir, na verdade, assumir que somos imperfeitos, né, é importante. É importante na nossa vida aceitar as nossas vulnerabilidades, correr riscos, né? E também a incerteza do nosso processo, digamos assim, existencial, né? Viver é experimentar justamente incertezas, riscos e vulnerabilidades que vão nos potencializar cada vez mais para o nosso autoconhecimento e também ao nosso autocuidado, se nós nos permitirmos para isto, né? É, você tem que aprender a todo dia, né? Essa é a missão do ser humano, né? Você aprender todo dia, cometer um erro cada dia, né? Diferente a cada dia, né? E Exatamente. tentar viver com aquele erro e melhorar cada dia mais, né? Exatamente, né? E aí a gente precisa compreender, né? O que seria o ponto de equilíbrio para mim, talvez não seja para Que ti, seria ponto compreende? lógico. Por isso que é algo muito subjetivo, não é? Quando a gente busca um processo psicoterapêutico, a gente vai ali para falar de nós. E aí, quando o profissional ele não está preparado, o profissional ele não vai ter essa escuta atenta, qualificada, não é? Mas que bom que nós temos muitos profissionais sensacionais, sabe? Principalmente aqui em Pernambuco. E vem uma crescente muito grande, não é? Da formação em psicologia e talvez dessa própria necessidade social mesmo de se compreender o trabalho do psicólogo que vai na maioria de todas as esferas, não é? Porque vale ressaltar que não é só o trabalho psicoterapêutico. Eu, como psicóloga social também, eu tenho talvez essa capacidade também da escuta, que não precisa ser apenas no consultório, compreende? Eu preciso compreender Perfeito. a especificidade daquele outro quando chega para mim, eu preciso compreender a multiplicidade, né, de fatores que o levaram, na verdade, para aquela vulnerabilidade, em específico no caso da especificidade social. É porque muitas vezes você não tem só uma questão né, para ser resolvida. Aquela questão resolvida vem de várias outras questões também, né? Exatamente. É Porque o como se homem estivéssemos não é uma ilha, né? tecendo, né? É uma teia, como se estivéssemos tecendo, né? Por isso que é um trabalho muito delicado, muito bonito, por sinal, né? E muito delicado.
E por isso que nós precisamos nos disponibilizarmos para o processo, para que o processo ele tenha a sua funcionalidade específica para que se propõe, entende? Ó, amanhã a gente vai estar com uma pessoa que entrou aqui agora, Ana. Luciano Siqueira. Acabou de entrar na nossa live. E amanhã a gente vai estar com ele também, com o nosso papo Que semanal. ótimo. O doutor Aí, Luciano Siqueira, né? É o vice-prefeito aí da cidade do Recife. Acho que terá muito a contribuir na live, né? Seja bem-vindo também, Luciano, assim como os demais. é um grande sábio. Muito sábio. Agora, Aninha, existia alguns toques que a gente podia dar às pessoas dentro desse processo de pandemia, de isolamento social? Eu sei que cada caso é um caso, mas existiam alguns toques que a gente podia dar a esse pessoal para a gente ter uma melhor qualidade de vida dentro dessa pandemia? Sim, é. O processo em si do autocuidado, como eu havia falado anteriormente, não é? Já é um processo em que nós vamos olhar mais para nós mesmos, né? Para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional, né? E aí, dentro dessa perspectiva, não existe uma regra. Cada Certo. pessoa vai diante das suas possibilidades, né? Vai diante, como nós tínhamos falado anteriormente, da forma qual você está vivenciando ou se permitindo a sua criatividade construtiva, digamos assim. Então, dizer Aninha, aqui que tem uma perguntinha aqui, rapidinho. Tem uma maior, qual é a maior sequela emocional nessa pandemia? Então, como havíamos falado anteriormente, não é? As principais, e aí eu preciso falar do meu lugar como psicóloga, quais as maiores demandas que eu estou recebendo, não é? São queixas referentes a transtornos de ansiedade. Ah, certo. Sim, mas você estava falando que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Isso não existe uma fórmula, talvez não mágica, mas não existe, na verdade, uma cartilha a qual nós possamos seguir, não é? Porque tudo é muito subjetivo, tudo vai. Porque, perceba, não é? A partir do momento em que a forma a qual eu encaro o processo de pandemia, do isolamento social, diz muito de como eu vivencio a minha vida diante da minha história de vida. Por exemplo, né, se uma pessoa por um acaso, infelizmente, teve uma perda na família diante do processo de pandemia, a forma dela encarar vai ser como ela encara, ou como ela já vinha encarando, o processo de luto que acontecera com ela diante de todo o percurso da vida dela, entende? E aí, Entendi. obviamente, Perfeito. isso é muito subjetivo, mas, para além disso, o que nós podemos é sugerir, não é? Para as Certo. pessoas, dentro da perspectiva de autocuidado, primeiramente é fazer aquilo que é possível, não é? Para cada um de nós. Porque aquilo que é possível para mim, muitas vezes não é possível para o outro. E por isso que não se tem uma regra Uma cartilha. específica exatamente para todas as pessoas, não é? Por exemplo, uma pessoa que costumava a malhar muito todos os dias, né? Agora no processo de isolamento social não pode ir para a academia. Então, o que é possível para ele? Se ele gosta ou para ela? Se ele gosta da prática de atividade física, que inclusive é muito bom, né? Vamos chegar lá também. É necessário ele poder readequar, readaptar a sua vivência com a prática da atividade física, né? E aí, dentro dessas possibilidades, eu venho praticando, e aí aqui é um espaço para a gente poder refletir juntos, não é? Certo, Então, perfeito. o que eu venho praticando é tentar, talvez assim, traçar uma rotina, não é? No meu dia a dia. Para eu não, eu funciono melhor dessa maneira, entende? Cada um também vai adequando conforme acha que é mais viável para si. Então eu traço uma rotina. O que é que eu acho que vai ser bacana para mim fazer hoje, né? Eu posso acordar a determinado momento e aí no horário da manhã
eu me dedicar a uma leitura, no horário da tarde eu me dedicar a algum tipo de agendamento, ou algum tipo de atendimento online que eu tenha estipulado, e aí cada um vai dando esse tecer, né? É informar-se também sobre coisas mais saudáveis. Muitas das queixas de ansiedade, sabe, que nós estamos recebendo neste processo, principalmente de pandemia, ela vem acumulada de uma carga emocional digamos assim, das informações que a pessoa ela vai sugando diante do seu dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que fica na frente da TV ou diretamente no celular, só absorvendo aquelas notícias, né, das mortes, né? Claro que é importante, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos informar, não é? Não entenda dessa maneira. Estou Não, dizendo não. aqui que nós selecionarmos ao longo do nosso dia qual tipo de notícia que nós vamos, na verdade, absorver para nós e para a nossa vida, não é? Então, quando nós traçamos uma rotina diária, isso me parece, em alguns momentos, com algumas pessoas funcionam, né? Que há uma redução no nível de ansiedade e a gente consegue, talvez, encarar melhor esse momento que nós estamos vivenciando, né? Uma outra possibilidade a gente falou aqui o quê? Definir a nossa rotina, não é? Fazer o que é possível, nos informar daquilo que é bacana. Uma outra possibilidade é compreender quais os nossos sentimentos. Que sentimento é esse que eu estou Isso é sentindo bacana. hoje? Isso Porque é o que muito bacana. né? Dentro desse período de pandemia, o que está mais gritante também, que nos leva a identificar um nível mais elevado do processo de ansiedade das pessoas, é porque há uma linha muito tênue, não é? Somos bombardeados de informações, ao mesmo tempo há as nossas inquietações emocionais, as nossas angústias, os nossos medos, que são inerentes à nossa existência, obviamente, a gente tem isso, né? E o problema é quando eles são gritantes demais, mas eu percebo que nós estamos vivenciando uma linha muito tênue entre a euforia e a nossa melancolia. Então, há momentos em que a pessoa está ali super É os altos e eufórica. baixos, né? Exatamente, são os nossos altos e baixos, não é? A euforia, a melancolia, a introspecção o tempo todo, né? Então, é como se nós estivéssemos permeando sobre esses estados emocionais o tempo todo, e aí é onde nós devemos ter o maior cuidado. É normal sentirmos euforia, é normal sentirmos melancolia, sim. Da mesma maneira como a ansiedade é perigoso quando uma está demasiada demais ou a outra está demasiada demais, entende? Aí nós precisamos ter uma atenção redobrada dentro desse contexto, né? Então, compreender os nossos sentimentos também é uma perspectiva aí de autocuidado, né? Maria, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando a gente Sim, vai percebendo esse sentimento, a gente vai se reconhecendo melhor e vai lidando melhor com esse sentimento. É assim? sim. A gente vai o quê? Vai tentar identificar que tipo de sentimento é esse que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo hoje o quê? É raiva. O que é que me fez sentir raiva? Porque muitas vezes o que acontece? A gente está ali num período de quarentena, num período de isolamento, os nossos sentimentos estão bem mistos, porque há essa, né? Essa discrepância, essa nuance, digamos assim, da euforia com a melancolia, com a introspecção. E muitas vezes aquilo que nós estamos sentindo nós acabamos colocando, expondo aquele tipo de sentimento com uma outra pessoa ou com nós mesmos, mas a gente esquece de lembrar que nós estamos vivenciando um momento delicado e que muitas vezes esse sentimento ele pode ser um sentimento que não venha nos potencializar, porque ele é derivado de outras vertentes. Por exemplo, aquela pessoa que só vive assistindo às notícias que não são muito favoráveis, né? A Sim. tendência é que ela possa acumular, não é? Sentimentos que não sejam tão construtivos para o seu dia a dia, entende? Perfeito. E aí, Perfeito. para né, Iremar, Hum, só como uma forma também de complementarmos, né, essa identificação do nosso sentimento,
é como eu estava falando anteriormente, nós entrarmos em contato com a nossa dor, muitas vezes é mais doloroso do que a própria dor. E aí, identificar esse sentimento, muitas vezes, a gente precisa de apoio de outras pessoas, né? Para nos ajudar, porque uma coisa é eu identificar, eu estou sentindo raiva, e outra coisa é uma outra pessoa não saber que tipo de sentimento ela está sentindo, porque isso ocorre muito, não é? Isso ocorre gritantemente. E isso não quer dizer que seja anormal. Muito pelo contrário. Muitas vezes, diante desse momento, né, vulnerável que nós estamos vivenciando, e por conta dessas nuances que nós já falamos, entre a euforia, a melancolia e às vezes até a introspecção, os sentimentos, por vezes, não são tão identificáveis, entende? Então, há uma inquietação, digamos assim, com os nossos sentimentos. Aí, para isso, como eu havia falado anteriormente, se faz necessário buscarmos uma ajuda qualificada, porque para caminharmos bem, né, numa vida, digamos assim, que possamos ter uma melhor saúde mental, a gente também precisa reconhecer as nossas vulnerabilidades e as nossas potencialidades, né? Para além disso, sabe, Iremar, sugiro, inclusive, né, dentro dessa perspectiva do autocuidado, né, a questão da psicoterapia, que nós já falamos aqui, mas tem também para atentarmos para a nossa respiração, a prática da Perfeito. atividade física. Às vezes, o próprio processo de ansiedade faz com que a gente respire mal. E aí, muitas vezes, a pessoa não sabe, mas o respirar mal nos deixa mal, né? E aí, quando a gente aprende a respirar melhor, quando a gente se escuta, então, assim, tira um momento para você, para esse cuidado com você, o contato com você mesmo, né? Também é uma perspectiva de autocuidado, entende? Perfeito. Dentro daquela. Desculpa, né? Porque a gente teve aqui na semana passada uma fisioterapeuta que falou exatamente de respiração, né? Exatamente vai em encontro à sua fala. E eu comecei a fazer o que ela Sujeito. indicou. Inclusive, a pessoa pode ir aqui no nosso Instagram, que vai estar lá essa aula também, e melhorou muito a minha vida, viu? Melhorou muito, Exato. porque você se sente melhor. Exato, exatamente, não é? A respiração ela propicia, na verdade, que o nosso ar ele possa circular por nosso corpo, por nosso organismo e é direcionado para o nosso cérebro, né? Então, a partir disso, a gente consegue ter um pensamento mais analítico, a gente consegue pensar em fazer as coisas melhor, né? A respiração que sempre nós indicamos, mas é uma respiração chamada de respiração diafragmática, não é? Provavelmente ela deve ter deixado essa instrução, então É, depois as sim, deixa pessoas assim. podem recorrer aí no Instagram, né? Mas além disso, né, vem a prática da atividade física, que é É. importante, dentro das possibilidades de cada um e das recomendações específicas, não é? Porque isso vai liberar a serotonina, que é o nosso hormônio, um dos principais, assim, para o nosso bem-estar, não é? E para além disso também, pessoas que gostam, que são adeptas e outras que ainda não conhecem, é a prática da meditação, né? Existem Boa. vários recursos que podem propiciar. Então, assim, não é uma regra, mas são talvez sugestões, digamos assim, né, construídas, que cada um pode ir adequando dentro do seu processo mesmo, da sua vivência, do seu dia a dia. E uma coisa muito importante que eu tenho visto, sabe, Lemar? Que por muitas pessoas estarem ali fazendo o seu trabalho em home office, assim como eu, né, como você, acaba, digamos assim, deixando passar despercebido o seu espaço para trabalho em home office. E aqui eu não estou falando que você precisa de toda uma arquitetura, de uma estrutura para isso. Eu estou falando de você reservar aquele espaço que pode entrar dentro, na verdade, da sua tarefa rotineira. Por quê? Ali já é um tipo de espaço onde você vai se dedicar especificamente para aquilo, então, automaticamente, você vai entender que tem uma função a ser realizada, então já é menos tempo de ociosidade no seu dia. Uma outra possibilidade de refletirmos também
anularmos no nosso dia a dia a nossa cama, não é? Porque quando a gente dá uma ideia de cama, dá uma ideia só de repouso, de ficar ali, né? E aí acaba a gente se fechando em algum instante, né? Para as outras possibilidades que o dia ele tem a nos oferecer. Por exemplo, para quem gosta, né? Cozinhar, né? Cozinhar também é uma forma de construção, né? Vai depender Com de como certeza. você está fazendo aquilo, se você está vivenciando o seu momento ali de isolamento ou distanciamento social com outras pessoas na sua casa, aproveitar esse momento para que vocês possam interagir um pouco mais, não é? Aproveitar uma outra sugestão, não menos importante, é a utilização da nossa mídia de forma adequada, não é? É não passar o dia todo ali no seu celular, não é? Poder utilizar o celular de uma forma educativa e construtiva para você e para as outras pessoas também. Quase todo mundo tem, Aninha, um bocado de livros acumulados, né? A leitura é uma oportunidade também nesse momento, né? Exatamente. A leitura é uma possibilidade tanto, né? Para quem gosta da leitura, porque aí a gente precisa ampliar isso, porque tem pessoas que não gostam de leitura, Ah, mas certo. Não, gostam de perfeito, fazer outras perfeito. coisas, né? É se redescobrir, sabe, Irimar e os demais? É se reinventar. Talvez a palavra para essa noite seja como eu posso me reinventar neste momento de isolamento social ou de distanciamento social, né? Quais os melhores recursos que eu posso encontrar em mim mesma ou em mim mesmo para poder me reinventar dentro deste ou diante deste momento tão delicado que nós estamos vivenciando, né? Quer dizer, que esse momento pode ser um grande momento de fortalecimento também, né? Exatamente. Fortalecer a nossa rede de apoio é muito importante. Ligar para uma pessoa que fazia muito tempo que, diante ali da nossa rotina de trabalho, acaba por passar despercebido. Agora você tem mais tempo para poder fazer isso. Falar para as pessoas, conversar um pouco mais com as pessoas da sua família, né? E procurar, na verdade, informações saudáveis para que você possa lidar melhor com esse momento é uma possibilidade muito importante também. Então, a pessoa, se ela começar a fazer essas suas dicas, Aninha, eu acho que ela pode sair muito mais fortalecida quando essa pandemia chegar, né? Se acabar, né? Porque uma hora ela vai acabar. Uma hora você vai voltar às suas atividades. Se bem que eu acho que a gente vai demorar a voltar às normalidades que tinha antigamente. Mas uma hora Sim, você vai acabar e você pode aproveitar esse tempo para se fortalecer e sair melhor do que entrou. exatamente. Uma citação de um teórico que eu utilizo bastante para mim também, sugiro para as outras pessoas, mas eu utilizo muito para mim. No meu dia a dia, é um teórico chamado Viktor Frankl, que ele diz o seguinte: quando nós não podemos mudar a situação, né, nós podemos então mudar a nós mesmos. Então, assim, a situação da pandemia, claro que nós podemos ajudar, é a nossa função, ajudar a mudar essa situação. O quê? Seguindo as regras, não é, do Ministério da Saúde, as regras governamentais que nos são impostas, permanecendo em quarentena, utilizando todos os cuidados, específicos. Mas, para além disso, né, nós podemos mudar a nós mesmos. Se não muda a situação, eu mudo a mim mesma e consigo após esse período durante esse período, transformar a mim mesmo e quem sabe também, né, ajudar a outras pessoas a se ressignificarem, né, a ressignificar o momento e serem transformadoras também. Aninha, foi muito bom ter você nesse momento novo e matar a saudade um pouquinho dos nossos papos, que era tão rico da prefeitura, que daqui a pouco voltam a ser, e ter esses amigos aqui juntos conosco, né? Para Sim, contribuir, para passar esse seu recado para mais gente, porque a gente precisa. Tem muita gente precisando desse papo seu, Aninha. Tem muita gente precisando escutar isso que você falou hoje, para que a gente saia com um recado do fortalecimento do você sair, ó. Marcelânia tá dando parabéns a você.
É, Obrigada, Solânia. Nós é que agradecemos, porque é um momento de construção nossa, né? e exatamente é isso que a gente vai estar tentando fazer aqui. A esperança, você está bem, você pode se cuidar, pode ficar melhor. Já está também tá parabenizando. Então, Isso. Aninha, porque a gente só tem agora 5 minutos pelo meu relógio aqui, eu Uhum. quero lhe agradecer muito, viu, doutora? Muito bom conversar com você de novo. Muito bom ter esse papo mesmo distante. E muito bom que eu acho que ajudou muitas pessoas, que esse você sabe fazer muito bem. Eu queria que você se despedisse das pessoas, desse um tchau. E desde já, muito obrigado, viu, querida? Eu é quem agradeço pelo convite, não é? Agradeço a atenção de todos vocês aí que acompanharam a nossa live. Me colocar também à disposição, não é? Só seguir lá no arroba PC Ana Cristina Chagas, não é? No Instagram, e a gente pode continuar também essa troca de experiência, não é? Dizer que foi bastante enriquecedor, não é, Iremar? E quero finalizar, para além dos agradecimentos, né, deixando uma frase que eu levo comigo sempre, na maioria das vezes em que tenho o contato, né, com as outras pessoas, seja pessoalmente ou virtualmente, que é uma frase do Carl Rogers, que é um teórico, qual a abordagem a qual eu sigo, né, que é a abordagem centrada na pessoa, e ele diz o seguinte: a vida no que tem de melhor é um processo que flui, que se altera, onde nada está fixado. Né? Então, qual é a mensagem de hoje? É nos esperançarmos, né? É compreender que nos esperançarmos, né, também vai depender de nós, a partir do momento do nosso autocuidado, da nossa ressignificação, e que nós possamos, então, sairmos cada vez mais fortalecidos. Aninha, muito obrigado que você possa passar essa mensagem para mais pessoas. Lembrando que essa live vai continuar no nosso Instagram, né? Na IGTV, né? A pessoa vai poder consultar ela quantos quiserem, né? Quantas vezes quiserem. Aninha, beijo no teu coração, viu? Que você continua ajudando várias pessoas como você faz, querida. Que Deus te proteja Gratidão, assim. Limar. Até breve para você e para os demais também. Até breve, Aninha. Venha com Deus. Obrigada.